Saúdo a todos com a paz bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Josué, no capítulo 14, e nós vamos ler inicialmente o verso 6. Quero trazer uma mensagem expositiva. Então vou lendo um versículo de cada vez, enquanto a gente vai meditando na palavra de Deus. Josué, capítulo 14, verso 6, diz assim a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tua palavra, por esse momento de meditação. E pedimos que o Espírito Santo venha nos dar direção, iluminando a nossa mente, o nosso espírito, o nosso entendimento. Oh Deus, para que possamos entender um pouco mais das coisas do Senhor. E assim daremos a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre um dos personagens bíblicos mais fantásticos. E por incrível que pareça, ele é muito pouco citado. Eu não sei por que cargas d'água esse personagem da Bíblia tão espetacular é tão pouco lembrado. Eu mesmo não me lembro, se preguei sobre ele aqui, deve estar fazendo já muito tempo, tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Estou falando de Calebe, o companheiro de Josué na conquista da terra prometida. De Josué, nós pregamos constantemente, você já conhece bem a história de Josué. Mas de Calebe, ele é muito pouco citado, um homem que é um exemplo para nós de esperança em Deus, de aguardar o cumprimento de uma promessa de Deus em nossas vidas. Um personagem extraordinário. Eu tenho certeza que através do exemplo desse homem, nesta manhã, Deus vai falar ao teu coração, assim como Ele falou com o meu coração. Amém? Bem, Moisés, vocês conhecem bem a história, conduzia o povo, o grande libertador Moisés, conduzia o povo rumo à terra prometida, mas Moisés morreu, lá no Monte Nebo, antes de entrar na terra prometida, porque Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, por causa do seu pecado. Não que Moisés tenha cometido algum pecado carnal, tenha caído, alguma tentação. Não, o pecado de Moisés foi a desobediência, um pecado espiritual. Deus havia ordenado a ele que falasse com a rocha, que a rocha daria água fresca, mas ele, no momento de ira, de muita raiva, pegou o seu bordão e feriu a rocha. Bateu na rocha por 2 vezes. Então Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas pastor, só por causa de uma coisa tão simples assim, Deus foi tão duro, tão radical com Moisés? Pode parecer um pecado simples para nós, mas não para Moisés, que falava com Deus face a face. O único profeta que falava com Deus face a face. Essa desobediência dele a Deus foi um problema muito sério. Deus considerou isso com muita gravidade. Ok, Moisés morreu, foi sepultado.
E Josué assumiu o seu lugar. E Calebe como companheiro de Josué. Moisés passou o comando para Josué. Josué tomou Calebe como seu companheiro. E eles estão então prosseguindo o plano de Deus. Antes de entrar na terra prometida, ainda no deserto, Josué envia 12 homens para espiar a terra de Canaã. Envia 12 espias. E entre os 12 estão Josué e Calebe. O próprio Josué e Calebe. Ok. E eles vão lá, passam 40 dias espiando a terra e voltam com um relatório. 10 dos espias trazem um relatório negativo para Moisés. Mas Josué e Calebe, ao contrário, trazem um relatório muito positivo, muito diferente dos 10. Os 10 disseram, está em Números capítulo 13, os 10 disseram: olha, Moisés, a terra é verdadeiramente uma terra boa, muitos frutos bons, é uma terra que mana leite e mel, mas aqui entra o homem. Mas o povo de lá é muito poderoso, as cidades são muito grandes, as cidades são muito fortificadas, os homens são de alta estatura, lá só tem gigantes, e nós, Moisés, somos como que gafanhotos diante deles. Isso trouxe um desânimo incrível a toda aquela multidão. Isso trouxe muita incredulidade. Agora, trazendo isso para nós, em quem você tem acreditado? Na palavra de Deus ou na palavra de homens? Porque essa palavra causou uma tragédia. Quase 2 milhões de pessoas morreram no deserto por causa do desânimo e da incredulidade. Deus fala conosco especialmente em 2 formas: pela palavra escrita, essa, a Bíblia, Deus fala conosco através dessa palavra escrita, e também Deus fala conosco através da palavra revelada. É quando você vai ao culto e Deus usa do pregador. Deus dá uma palavra ao pregador que parece que aquela palavra está sendo direta para você. Às vezes você pensa assim: puxa, mas acho que esse pregador, esse pastor está sabendo do meu problema. Não, não é que ele está sabendo do problema. É que Deus está falando com você através daquela palavra revelada. Agora, muitas vezes você vai ao culto, você recebe uma palavra de Deus, você se enche de alegria, de paz no coração, você se enche de esperança, você recebe aquela palavra para você, você se renova, e você sai do culto. De repente, na segunda-feira, ou talvez até no mesmo próprio dia, vem alguém, algum ímpio, alguém lá de longe, que te fala uma palavra que contradiz aquilo que você recebeu de Deus, e você dá ouvidos àquela palavra daquela pessoa. De repente você recebe uma palavra de Deus, e a mídia vem e fala uma outra palavra contrária. Algum analista, algum economista, vem e fala uma palavra contrária. Algum amigo, ou mesmo algum parente, algum familiar, te dá uma palavra contrária à palavra que você recebeu, e você acredita na palavra de homens.
Quando os 10 espias vieram com aquela palavra negativa, em quem que o povo acreditou? Na palavra do homem. Deus tinha dado a promessa para eles. Há 400 anos atrás, Deus já tinha falado que os colocaria numa terra boa, numa terra ampla, que mana leite e mel. Mas agora os 10 espias trazem uma palavra ruim, uma palavra contrária, e eles dão crédito à palavra do homem. Esses dias, circulou nas redes sociais uma notícia de que o Brasil se tornará inabitável até 2070 por causa do calor. E muita gente deu crédito a isso e ficou assustado, que a NASA tinha feito um estudo que o Brasil vai ficar inabitável. Foi preciso a NASA, então, dizer, não, gente, vocês entenderam errado, e explicar o que realmente estava acontecendo. As pessoas acreditam em qualquer notícia que vem, que ouvem. Deus já tinha falado há 400 anos atrás, que a terra era boa, que eles herdariam. E agora os 10 pessimistas trazem uma palavra negativa e o povo dá crédito. Agora, note uma coisa interessante aqui. Caleb diz a Josué o seguinte no final do verso 6. Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Do que ele está falando? Deus havia dado uma promessa maravilhosa para Caleb há 45 anos atrás, lá em Cades Barneia, de que Deus daria o Monte Hebrom com sua cidade a Caleb. Até hoje está lá o Monte Hebrom, a cidade de Hebrom. Hoje fica em território palestino, na Cisjordânia, e um lugar muito disputado entre judeus e palestinos. Hoje ela pertence à Palestina. Na época ficava no sul de Canaã, a terra prometida. E Deus deu essa palavra para Moisés, que daria esse lugar a Caleb. E Caleb o que é que fez? Ele, pegou a palavra para si, tomou a palavra, a promessa, de que Deus daria aquela terra, o Monte Hebrom para ele, e ele se firmou nessa promessa de Deus. Sabe quanto tempo passou? Aqui onde nós estamos lendo? Passaram-se 45 anos. E Caleb está com a palavra na mente, no seu coração, guardou a promessa. Está dizendo, Josué, você lembra bem o que foi que Deus falou ainda lá em Cades Barneia, ainda lá no deserto, quando eu tinha 40 anos, agora Caleb está com 85 anos. E a palavra de Deus está viva no coração dele. Quando o salmista diz no Salmo 119, verso 11, eu guardo a tua palavra para não pecar contra ti, é disso que ele está dizendo. Eu recebo a palavra do Senhor, eu guardo a palavra, e nenhum Satanás, nenhum demônio, nenhuma pessoa, ninguém vai tirar de mim a palavra que Deus me deu. Caleb guardou 45 anos a palavra está viva na mente dele e no coração dele. Glórias a Deus. Uma pergunta para a gente refletir, não precisa responder para mim. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra escrita que Deus tem falado com você? Você tem guardado a palavra revelada que Deus tem falado com você?
Nunca me esqueço da primeira vez que Deus me chamou para pregar a palavra dele. Foi há quase 40 anos atrás. Não me lembro, acho que ainda era solteiro. Ou se era casado, eu era recém-casado. Quase 40 anos atrás. Foi um retiro espiritual em Brodowski, com muita gente no movimento carismático. Naqueles retiros participavam cerca de 200, 300 pessoas. E eu relutei com o meu líder para não fazer isso. Eu disse, não, nunca fiz isso, eu não quero. Ele disse, não, mas você precisa, tem a primeira vez. Vai pregar sim. Eu disse, mas eu precisava de um tempo. Ele disse, falta um mês. Falei, bom, um mês, tá bom. E naquele um mês, então eu me debrucei sobre a palavra. E perguntei para ele, vou falar sobre o quê? Ele disse, você vai falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E naquele dia, quando subi a plataforma e peguei o microfone, olhei para aquela multidão, minhas pernas bambearam e eu comecei a tremer. Esqueci tudo o que eu havia pensado no que eu ia falar. Deu um branco. E nesse momento eu ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo, pede oração. Peça para eles orarem por você. Então eu me dirigi à multidão e pedi, irmãos, por favor, orem por mim. E quando vi todas aquelas mãos estendidas em minha direção e aquela oração fervorosa, Deus recobrou as minhas forças, as minhas lembranças, e eu pude ministrar aquela palavra com uma força que não vinha de mim, uma ousadia que não era minha. E no final da mensagem, muitas pessoas vieram dizer que foram impactadas, que foram tocadas pela palavra. E aquilo me trouxe uma emoção muito grande, uma sensação, algo que eu nunca tinha experimentado, que eu nem sei explicar o que era. Mas eu corri para o meu quarto. A gente ficava lá num alojamento, ficava 3 dias de retiro. Fui para o meu quarto, fechei a porta, me prostrei diante do Senhor, chorando muito, e perguntei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me deu uma palavra em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia do Senhor Jesus. Eu entendi claramente o que Deus estava falando comigo. Deus estava dizendo, olha, nesse dia, hoje, eu iniciei uma obra em você e vou completá-la até o dia do Senhor Jesus. Eu nunca esqueci essa palavra. Essa palavra está viva na minha mente, no meu coração, como se Deus tivesse falado ontem para mim. Você tem guardado a palavra que Deus tem falado com você? Tu sabes, Josué, Caleb está dizendo, tu sabes, Josué, o que o Senhor falou sobre mim e sobre ti. Ou seja, que o Senhor prometeu que me daria o Monte Hebron, com aquela cidade onde hoje habitam os anaquins, os inimigos de Deus. São inimigos fortes, mas o Senhor prometeu que vai me dar esse lugar, esse monte e essa cidade. Queridos, Caleb aprendeu uma coisa importante, nós vamos aprender com ele. A escolher os amigos. Aqui quando ele está falando com Josué, relembrando Josué da promessa que Deus falou há 45 anos atrás. Moisés já estava morto. Já fazia 5 anos que Moisés havia morrido. E olha a maneira como Caleb trata Josué. Homem de Deus. Você lembra, Josué, o que Moisés, homem de Deus, que Deus falou a Moisés, homem de Deus, promessa que Deus fez sobre mim e para você? Olha os amigos de Caleb, Moisés, Josué. Uma pergunta ainda mais, quem são os teus amigos? Quem é que você escolhe para teus amigos?
A quem você abre a porta da tua casa? Quem são os amigos dos teus filhos? Filhos jovens, adolescentes, com quem eles andam, teus filhos? Por que que isso é importante, queridos? 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, pastor, Jesus é meu único amigo. Eu não preciso de mais ninguém. Então você precisa ler mais a Bíblia. Se você disser, Jesus é o meu melhor amigo, você está certinho. E se você disser, Jesus é meu único amigo, eu não preciso de mais ninguém, você está errado. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. A Bíblia diz assim: é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um ajuda a levantar o companheiro. Porque sendo dois, terão melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas se estiver sozinho, ai daquele que estiver sozinho. Provérbios 18, 24 diz assim: há amigo mais chegado que um irmão. Tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Amém? Verso 7 do texto, então, eu peço que você deixe aberto aí em Josué, capítulo 14. A gente já passou pelo verso 6. Vamos ao verso 7, que diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Presta atenção para isso. Eu relatei como sentia no coração. Caleb era um homem de decisão. Não era uma pessoa indecisa. Era um homem decidido. E as suas escolhas eram baseadas em princípios. E você sabe, os princípios de Deus não mudam. O mundo muda, a igreja não muda. Porque os princípios de Deus são imutáveis. E ele era essa pessoa decidida, que fazia suas escolhas baseadas nos princípios de Deus, da palavra. Ele não agia pela emoção. Uma pessoa decidida, ela não age pela emoção. Ela não se move por pressão dos outros. Ela age pelo caráter. Ela vai sempre pela verdade. Eu relatei aquilo que eu sentia no coração. Os outros 10 não. Os outros 10 trouxeram um relato pessimista, diferente. Josué e Caleb não. Caleb está dizendo, eu relatei aquilo que eu sentia no meu coração. Lá em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa alguém limpo de coração? Alguém que é transparente, que fala e age segundo o seu coração. Isso fala da vontade, dos pensamentos e sentimentos. Quando a Bíblia fala do coração, não está falando do órgão físico que bombeia o nosso sangue, mas está falando da vontade, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Diga glória a Deus. Salmo 139, verso 24 diz assim, Davi orando ao Senhor diz assim: sonda-me, ó Deus, o meu coração. O que ele está dizendo? Deus, sonda a minha vontade, sonda meus pensamentos, sonda meus sentimentos, sonda meu interior, minhas emoções. Em Mateus, no capítulo 5, verso 37, Jesus diz assim: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Tudo que vier além disso é do inimigo. E lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia diz assim: o homem de ânimo dobre
é inconstante nos seus caminhos. O que é um homem de ânimo dobre? Já viu falar em dupla personalidade? O homem de ânimo dobre, ele não prospera nos seus caminhos, não vai para frente. Porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala outra. Não decide, não escolhe. Caleb não. Os 10 estão contra. Ah, mas é a maioria que está contra. E daí? Qual que é o problema? Eu relatei aquilo que está no meu coração. Os 10 são pessimistas. Contaminaram todo o povo. Causaram uma tragédia com seu desânimo e com seu pessimismo. Caleb e Josué não. Disseram, gente, subamos, possuamos a terra. O Senhor é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos. Tão somente não vamos ser rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes, vamos embora, vamos subir, vamos conquistar. Deus não falou, Deus não prometeu. Então se o Senhor se agradar de nós, a gente vai conseguir, nós vamos entrar. Não temais o povo desta terra. Sabe o que a gente vai fazer com esse povo dessa terra? A gente vai devorá-los, a gente vai destruí-los, vamos comê-los como se fosse um pão. Olha que diferença. A confiança, a coragem, a fé no Senhor Deus. E Caleb então não decidiu pela emoção. Muitos tomam decisões pela emoção e se dão mal no final. Muita gente toma decisões por pressão dos outros e se dão mal. Caleb tomava decisões baseado em informações, naquilo que Deus está falando, baseado na palavra de Deus, na revelação de Deus, baseado no conhecimento de Deus. Essa terra é nossa, Deus prometeu, foi Deus que falou, então Ele vai cumprir. Lá tem gigantes, gente, vai devorá-los. Tem cidades fortes, tem homens muito altos, e daí? Vamos comê-los como pão. Chegamos ao verso 8, por favor, leia comigo. Que diz assim, estamos em Josué, capítulo 14, verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aqui tem uma lição maravilhosa para nós. Observe comigo a maneira como ele trata os 10 espias pessimistas. Meus irmãos. Olha o tratamento que ele dá aos 10 pessimistas que contaminaram todo o povo. Queridos, o que ensina para nós isso aqui? Não importa a opinião contrária da outra pessoa. Se o outro não concorda, não tem problema. Erraram, os 10 erraram, sim, pisaram na bola. Mas são meus irmãos, não deixaram de ser meus irmãos. Exemplo, você tem um amigo, ou até mesmo um parente, e você tem uma boa relação com essa pessoa. Uma relação de anos, de 20 anos, 30 anos. De repente essa pessoa comete um erro. Você vai julgar toda a vida da pessoa por causa de uma falha? Por causa de um erro dela? Essa pessoa para mim acabou. Acabou por causa de uma falha, por causa de um erro. Errou, mas é meu amigo. Errou, mas não deixou de ser meu irmão. Olha aí, esses meus irmãos. E eles
examinaram a mesma terra que Josué e Calebe. Viram as mesmas coisas. Os 10 espias negativos, pessimistas, causaram todo esse problema. Agora Calebe está dizendo: eles são meus irmãos. Glória a Deus. Verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Aqui Moisés está falando a Calebe. Moisés aqui, inspirado por Deus, está falando a Calebe. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Aqui é Calebe que está dizendo: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. A promessa de Deus foi feita a ele há 45 anos atrás, quando ele tinha 40, quando Israel ainda estava no deserto. Agora ele está com 85 anos. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Ele aprendeu a depender de Deus. Pensa numa pessoa que aprendeu a depender só de Deus. 85 anos, ele está dizendo: foi o Senhor que me conservou, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Quantos anos você tem? Foi o Senhor que te trouxe até aqui. Amém. Ele aprendeu isso, a depender de Deus, completamente. E uma pessoa que depende de Deus, ela tem algumas características. Aliás, muitas. Mas eu vou citar apenas algumas. Primeiro, uma pessoa que depende de Deus, ela confia no Senhor. Ela confia em Deus. Há muita gente que não consegue confiar em Deus. Confia até no padeiro. Vai na padaria de manhã, compra o pãozinho, saboreia aquele pãozinho gostoso, porque confia que o padeiro lavou bem, higienizou bem as mãos ao amassar aquele pão. Confia que nenhuma baratinha, nenhum ratinho visitou a bacia de massas à noite. Confia piamente, acredita nisso. Por isso vai toda manhã lá e compra aquele pãozinho e saboreia aquele pãozinho gostoso. Confia nisso, mas não consegue confiar em Deus. Calebe confiava plenamente em Deus. O Salmo 20, no verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Quem depende de Deus, confia, não fica aí abalado com os problemas. Quem confia em Deus, depende de Deus, não fica abalado com as adversidades da vida, do dia a dia. Não fica abalado com as lutas da vida. Nós lemos o Salmo 125, inicialmente, no início do culto. Se você observou, o verso 1 do Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. De qualquer lugar que você estiver em Jerusalém, se você erguer os olhos, erguer a cabeça, você vê os montes. Jerusalém é cercada de montes. E o salmista está dizendo: olha, assim como os montes estão em redor de Jerusalém, assim também o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O que muda os montes de lugar? Não muda, os montes não saem de lá. Sempre estiveram lá e sempre estarão lá. Assim o Senhor sempre está
em nosso derredor, cuidando de nós, nos guardando e protegendo. Diga glórias a Deus. Uma outra característica de quem depende de Deus, quem aprendeu a depender de Deus, ele tem uma esperança viva. Tem uma esperança viva no coração. A promessa foi feita a Caleb há 45 anos. Eu fico imaginando quantos dias maus Caleb não deve ter passado nesses 45 dias. Esses 45 anos, perdão. Quantas lutas e adversidades ele não deve ter enfrentado nesses 45 anos. Mas aquele que aprendeu a depender de Deus, ele tem uma esperança viva no seu coração. Nada rouba essa esperança no seu coração. Ele crê que vai acontecer, vai dar certo, o milagre vai chegar, a bênção de Deus vai chegar. Eu dependo de Deus, Deus não se esqueceu de mim. 45 anos, ele está firme na palavra de Deus, Deus não se esqueceu, eu dependo dele. A janela do céu vai se abrir e a bênção vai chegar. Amém? Em terceiro lugar, quem aprendeu a depender de Deus, conhece os seus próprios limites. E quando uma pessoa conhece os seus próprios limites, ela evita a soberba, ela evita o orgulho. Uma coisa super abominável para Deus, a soberba e o orgulho. Mas quando a pessoa, ela aprendeu a depender de Deus, ela reconhece seus limites, ela conhece seus limites. Ele está dizendo, olha, eu cheguei aos 85 anos, mas foi o Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor que me permitiu chegar até aqui. Não foi minha capacidade, não foi minha inteligência, não foi a minha força, foi o Senhor, é Deus. Toda pessoa soberba, ela paga de autossuficiente. Todo orgulhoso, ele se dá como autossuficiente. E no final, ele sempre se dá mal. Agora, queridos, vou falar de uma coisa aqui, que você já sabe. Aliás, durante as mensagens, nós falamos de muitas coisas que você já sabe. Mas também a gente fala de coisas que você está ouvindo pela primeira vez. É assim a mensagem. Eu vou dizer de algo que você já sabe, mas não tem problema a gente recapitular aquilo que nós já aprendemos. O que nós somos hoje, o que você é hoje, é a escolha do que você fez no passado. É o resultado de escolhas que você fez no passado. É o resultado de decisões que você tomou no passado. Então, se alguma coisa não está bem na minha vida hoje, não adianta eu ficar lamentando, reclamando, porque isso é resultado de uma decisão que eu tomei lá no passado, de uma escolha que eu fiz no passado. O que eu tenho que fazer? Corrigir aquilo que está errado, para que no futuro eu não venha continuar sofrendo aquilo que não está dando certo hoje. E o que você vai ser no futuro, evidentemente, é óbvio, será o resultado das suas decisões, das suas escolhas, a partir de hoje, a partir desse momento. Então não adianta eu ficar reclamando do que está ruim hoje na minha vida, porque é resultado de minhas escolhas, de minhas decisões. Fiz bobagem no passado, errei. Não estou sofrendo as consequências hoje? Então vou corrigir hoje, a partir de agora, para que eu não venha continuar sofrendo no futuro. Diga glória a Deus. Verso 11, por gentileza, vamos ler. A primeira parte só do 11, inicialmente. Diz assim a palavra de Deus: estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Até aqui. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Olha que interessante. Olha que cara extraordinário. Ele está com 85 anos. 85. Fazem 45 anos que ele ouviu a promessa de Deus, que
que Moisés o enviou. E ele está dizendo: eu estou forte como naquele dia. Ele não apenas está forte, mas ele está renovado. Não apenas está forte e renovado, mas ele está atualizado, com a mesma força do combate para o combate. É o que ele está dizendo aí no 11. A qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ou seja, ele está dizendo o quê? Eu estou com a mesma força e com a mesma disposição para a guerra, como estava há 45 anos atrás. Que cara espetacular! Eu ainda sei lutar, como sabia 45 anos atrás. Estou com a mesma força. Não ficou um velho ranzinza. Não ficou, está com 85 anos, mas não ficou um velho chato. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Estou forte e renovado com a mesma força de antes e pronto para a guerra. Que lição maravilhosa. Verso 12 diz assim. Acompanhe comigo o 12, por favor. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, aquele dia, ouviste que já estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossares, como prometeu. Me dá a promessa, me dá o monte Hebron, que o Senhor falou através de Moisés, o servo de Deus, que já está morto há 5 anos. Mas Deus falou, Deus prometeu lá atrás, 45 anos atrás, e eu estou com a palavra guardada no meu coração, na minha mente. Me dá o monte Hebron, a cidade de Hebron. Está lá até hoje a cidade de Hebron, disputadíssima, porque hoje ela pertence aos palestinos, está em território palestino. Ela fica hoje na Cisjordânia. E muito disputada pelos judeus, porque é considerada uma cidade sagrada. Muito sagrada. Para você ter uma ideia, Abraão está sepultado lá em Hebron, com a sua esposa Sara. Jacó também e Lia estão sepultados em Hebron. Imagina a disputa. E ela fica bem na divisa com Israel. Imagina a dimensão da disputa. Israel considera ainda como uma cidade sagrada, e é mesmo. Israel diz, não é dos palestinos. Os palestinos dizem, é nossa, não é dos judeus. Então ele está dizendo, olha, me dá esse monte aí. Tem uma lição para nós aqui, queridos. Qual é a lição, pastor? Até aquilo que Deus promete precisa ser conquistado. Até aquilo que Deus prometeu para você, você tem que lutar para conquistar. Não é porque Deus prometeu que eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não, Deus prometeu, então a bênção virá. Deus prometeu, mas não virá de bandeja. Até aquilo que Deus prometeu para você, você tem que se esforçar, você tem que lutar para conquistar. Deus não tinha prometido a terra? Deus tinha prometido a terra. Mas os anaquins estão lá. São inimigos fortes, são homens altos, são gigantes. Mas ele está pedindo, me dá o monte Hebron, me dá a promessa, me dá aí a terra para mim. Por quê? Por que Deus faz assim? Não estamos aqui questionando a Deus. Por favor, não me entenda isso. Não estamos questionando por que Deus faz assim ou por que Deus faz assado. Mas queremos entender para que Deus age dessa maneira. Aquilo que Ele prometeu, você tem que lutar para conquistar. Porque, queridos, convenhamos, aquilo que o homem recebe de mão beijada, ele não valoriza. Verdade ou não é? Aquilo que vem de bandeja, de mão beijada, ele não vai valorizar. Mas tudo que você conquista com lutas, tudo que você conquista com sacrifícios,
tudo que você conquista com o teu suor, isso você valoriza, isso você guarda, você protege e você não vai esbanjar. É só por isso que aquilo que Deus prometeu para você, você ainda vai ter que se esforçar para conquistar. Deus prometeu uma terra, Deus disse que a terra era boa, ampla, espaçosa, que manava leite e mel, mas Deus não disse que era moleza, que seria moleza. Eles teriam que lutar para conquistar a bênção. Para quê? Para valorizar a bênção. Senão a pessoa não vai valorizar a bênção de Deus. Você conhece Josué, a história dele, nós já pregamos muitas vezes. No capítulo 1 de Josué, por 3 vezes ele diz: seja forte e corajoso. No verso 6, no verso 7 e no verso 9 do capítulo 1 de Josué. 3 vezes. Ser forte, ser corajoso, não tenhas medo. E no mesmo capítulo 1 de Josué, Deus diz no verso 5: eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. No mesmo capítulo que Deus diz 3 vezes: seja forte, seja corajoso, não tenhas medo. Ele diz: eu não te deixarei, eu serei contigo, eu não te desampararei. Ou seja, pega isso para você, e eu pego isso para mim. Vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Mas a promessa vai se cumprir. Amém? Vai ter o dia mal? Vai ter o dia mal. Vai ter dificuldade, vai ter inimigo, vai ter gente que vai se levantar contra, vai ter gente ruim que vai se levantar contra você, vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter choro, mas vai chegar a bênção que Deus falou, Deus prometeu. Não foi Deus que falou? Então vai se cumprir. Amém? Bom, isso está bom, mas eu preciso terminar. Vamos ao 13 e ao 14, por gentileza. Josué capítulo 14, verso 13 e 14. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Olha a promessa cumprindo aqui. Olha o cumprimento aqui. E deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe. Glória a Deus. Cumpriu aqui a palavra, queridos. Cumpriu a promessa aqui. Que lição nós temos aqui? É que as promessas de Deus vão se cumprir. Diga amém. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Deus falou. Não foi Deus que falou? Foi Deus que prometeu? Então vai se cumprir, assim como cumpriu aqui. Na carta de Tito, no capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz assim: Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir. 2 Timóteo 2,13, a Bíblia diz assim, que mesmo se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é fiel sempre. Glória a Deus aí, cumpriu a promessa, cumpriu a palavra. Josué abençoou e falou: toma, Calebe, é teu, Monte Hebrom, é para você e teus filhos. A promessa se cumpriu, diga graças a Deus. Último versículo que nós lemos, verso 15. Leia comigo, por gentileza. Nós não terminamos o 14, né? Lemos só o início. Vamos ler o 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. 15. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Ele não tinha esse nome antes de que Calebe tomasse posse. Chamava-se Kiriat Arba. Quando Calebe assumiu, então passou a chamar Hebrom. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins.
Só tinha gigante lá. Arba era o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. A terra repousou da guerra. Você pode repetir comigo? A terra repousou da guerra. Ou seja, vai chegar o tempo de você usufruir da bênção. Amém. Vai chegar o tempo do descanso. Vai chegar o momento do repouso. A terra descansou da guerra. Tua vida não vai ser essa luta o tempo todo, não. Amém? Vai chegar a hora do descanso, você desfrutar da bênção. Para finalizar, uma pergunta aqui para a gente meditar. Qual foi o grande segredo de Caleb? Qual o grande segredo desse exemplo maravilhoso, dessa história linda, de alguém que aprendeu a esperar em Deus, a confiar em Deus, a depender de Deus, a crer na palavra, não permitir que nada e ninguém roubasse a palavra da promessa dele? Qual foi o grande segredo dele? 3 vezes o texto fala para nós. No verso 8, na parte final do verso 8, diz assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 9, no final, diz assim: perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Verso 14, no final, diz assim: visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Acho que você já captou perseverança. Pegou a visão? Perseverança. O que é perseverar? Perseverar é você manter um relacionamento contínuo com Deus. Um relacionamento contínuo com Deus. Não é um dia estar aleluiado, outro dia estar na fossa. Mas um relacionamento contínuo. Vai ter dia mal? Vai ter. Vai ter dia que você não vai estar bem? Vai ter dia que você não vai estar bem, você não vai estar legal. Mas isso não vai impedir a tua comunhão com Deus, não vai roubar, não vai fazer você cessar o teu canto. Não vai fazer você cessar o teu louvor, a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus. Amém? Não um dia está todo aleluiado, um dia está todo glória a Deus, aleluia, que maravilha, Deus é bom. Aí no outro dia está borocochô, está lá cabisbaixo, chorando, está na tristeza, mergulhado na tristeza. Não, é manter aquela comunhão contínua com Deus. 45 anos depois da promessa, ele está firme e a palavra se cumpriu, porque ele se manteve na comunhão, na intimidade, se manteve em fidelidade com Deus, se manteve cheio de esperança, se manteve firme no culto a Deus, na confiança da promessa de Deus. Deus prometeu, mas Deus não tem uma forma mágica. Não existe uma forma mágica. O segredo é a perseverança. Existem os princípios de Deus. O segredo é ficar nos princípios de Deus. O mundo muda todo dia, o mundo vai mudar sempre. Mas a igreja não vai mudar. Os princípios de Deus não vão mudar, a palavra de Deus não muda. Amém? Aquilo que é pecado, vai continuar sendo pecado sempre. Hoje o mundo está dizendo que pecado não é pecado mais, mas vai continuar sendo pecado. Santidade é santidade, vai ser santidade sempre. O relacionamento com Deus é pessoal. É você com Deus, você com Deus, você com Deus, você com Deus, você com Deus. É pessoal o relacionamento, a intimidade com Deus. Nesta sexta-feira, teve lá a abertura das Olimpíadas. E o movimento LGBT fez uma insinuação da última ceia do Senhor Jesus. Em uma cena de total zombaria ao Senhor Jesus. De total profanação ao que é sagrado. E cristãos do mundo inteiro ficaram revoltados, indignados, com razão. Mas eu não sei por que a surpresa. Porque Jesus sempre foi rejeitado, zombado, ridicularizado. Foi uma cena assim de
de zombaria, de blasfêmia total contra o Senhor Jesus. E o mundo aplaudindo, o mundo achando bonito. Hoje o mundo está dizendo que o pecado não é pecado mais. Mas os princípios de Deus nunca vão mudar. A palavra de Deus nunca irá mudar. Aquilo que é pecado será pecado sempre. Aquilo que é santidade será santidade sempre. Agora, o que eles fizeram, eles irão prestar contas a Deus. Gálatas 6:7 diz claramente: não se engane, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo irá colher. Irão se acertar com Deus. Amém, queridos? Eu quero pensar um pouquinho com você sobre algo maravilhoso que é a tua oferta, a nossa oferta a Deus. Nós vamos orar um pouco, mas antes de orarmos, eu quero ler 2 versículos em 2 Coríntios, capítulo 9, por gentileza, você pode abrir sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos pegar o versículo 10, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando se fala em oferta, dízimo e oferta por aí, infelizmente, existe muita ameaça emocional, existe muita intimidação, com o propósito de tomar o dinheiro. Por isso, muita ameaça emocional, para fazer as pessoas, não deixar as pessoas pensarem, para tomar o dinheiro. Eu quero pensar com você sobre aquilo que a Bíblia diz. A oferta não é algo superficial. Ela é uma base firme no mundo espiritual. Ela é algo de Deus. O que está dizendo aqui no verso 10 é que a tua oferta é uma semente que Deus dá. Aquilo que Davi diz em 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 14. Ele diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos nós te damos. Ou seja, você só pode dar aquilo que Deus te dá. Então a tua oferta, o teu dízimo é uma semente. Aí o verso 12, só mais um versículo, por favor, o 12 aí de 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Está dizendo que a tua oferta é um serviço. Todo esse contexto aqui está falando de oferta. É um serviço. Você sabe que 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E se a oferta é um serviço, se a oferta é um trabalho, certamente haverá recompensa. Amém? É um trabalho e no Senhor o trabalho não é vão. Que Deus nos ajude a perseverarmos cada dia mais, porque Deus não muda, os princípios não mudam. O Senhor Jesus não muda, nunca mudou. Se continuam afrontando Ele hoje, é um bom sinal para nós, que Ele está vivo. Ninguém mexe com quem está morto. Você não vê ninguém se incomodar com quem já morreu. Se estão mexendo com Ele, continuam mexendo, continuam zombando, afrontando a Ele, blasfemando Ele, é porque Ele está vivo, agindo no meio de nós.
A Ele a honra, a glória, o poder para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Por favor, curva sua fronte. Querido Deus, querido Pai, nos tornamos nesta manhã um pouco mais conscientes da voz do Teu Espírito Santo, da voz que ouvimos, das promessas do Senhor, e que elas se cumprirão, porque o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não pode mentir, diz a Tua palavra, Deus. Por isso nós permaneceremos firmes nas promessas do Senhor. Aprendemos um pouco mais nessa manhã, ó Deus, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo e obedecer aquilo que Ele diz. Senhor, em nome de Jesus, nós permitimos que o nosso espírito, ó Deus, seja dominado completamente por Ti. Ó Deus querido, que o Teu Espírito me domine completamente em todos os aspectos da minha vida, Senhor, em todos os meus caminhos, pois não ando mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito, ó Deus, examinando os meus caminhos à luz da palavra de Deus, crendo, confiando, ó Deus, nas promessas do Senhor que vão se cumprir. A janela do céu vai se abrir, vai chegar o dia do repouso, vai chegar a hora do descanso, vai chegar o fim da guerra, das lutas. Eu creio, Senhor, que a nossa vida não será essa luta toda, o tempo todo, não. Há uma promessa maravilhosa para nós. Haverá um descanso. E nós tomamos posse dessa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar por você. Antes de você fazer a tua oferta, a tua entrega, eu quero louvar a Deus, liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos para Ele. Eu profetizo, Deus, em nome do Senhor Jesus. As promessas do Senhor se cumprirão. Oh Deus, foi o Senhor que falou. O Senhor não pode mentir. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Oh Deus, dá sabedoria e graça, entendimento e discernimento e paciência a cada um dos teus filhos. Nesta hora, Pai, eu os abençoo. Oh Deus, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, nas ofertas, nos dízimos. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, aos que estão debaixo de opressão satânica, aos que estão em depressão. Vem com Tua providência, vem com Tua graça, com Teu favor, com Tua misericórdia, Deus, e abençoa, guarda, livra e protege. E assim daremos sempre a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Diga amém. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz. Aplauda ao Senhor, dá glória a Deus. Amém.